Cada dia mais nós podemos sentir, queimar no nosso coração e saber que foi o Senhor que nos escolheu, que foi o Senhor que nos elegeu, que foi o Senhor que sonhou com cada um de nós, porque cada um de nós é muito importante para o reino de Deus. Existem dons, existe característica que existe em você, que Deus te escolheu para que você pudesse resplandecer a glória do Senhor através do dom, através da qualidade, através de algo que existe em você. Deus, Ele te escolheu em momentos e lugares que você imaginava que você não serviria para nada, mas naquele momento Deus estava confirmando um chamado, um propósito. E hoje nós vamos decorrer na história de um homem improvável, de um homem que não tinha, aos olhos humanos, nenhuma probabilidade dele ser o escolhido, mas o Senhor, Ele é aquele que confunde o entendimento das pessoas. A palavra do Senhor fala que a palavra dele é loucura, loucura para o mundo. Muitas das vezes nós vamos olhar de forma natural e nós vamos avaliar de forma natural e vamos falar: não tinha como Deus ter me escolhido. Não tinha como Deus ter te escolhido. Mas é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Porque o nosso Deus é aquele que sonda os nossos corações. Amém? Na semana retrasada, a apóstola deu início, à série Os Eleitos. E ela começou a falar sobre a eleição de Abraão. E se nós formos perceber, como a apóstola ministrou com muita propriedade, quando Deus escolheu Abraão, se nós for olhar para a história que culminou no chamado de Deus por Abraão, nós podemos ver uma escolha completamente fora do entendimento humano. Eu creio que todos já conhecem a história de Abraão, a apóstola ministrou aqui com muita sabedoria e propriedade, que Abraão era um idólatra, que Abraão, ele vivia uma cultura completamente diferente. Aí Deus vai lá, escolhe um homem com uma cultura completamente diferente e chama esse homem e diz para ele: através de você, eu levantarei uma nação forte e poderosa. Vocês estão compreendendo como o entendimento de Deus é completamente fora do entendimento humano? Porque a nossa compreensão limitada, nós conseguimos ver apenas o hoje, o agora, a situação atual. Mas o nosso Deus, Ele é ilimitado. E Ele é o Deus que sonda e vê o futuro. O propósito que Deus tem comigo e com você já está traçado desde quando nós estávamos no ventre da nossa mãe. Há um plano. E nós podemos perceber que o percurso de vida que nós começamos a trilhar nessa terra tem a ver com o plano que Deus tem comigo e com você. Toda a trajetória de vida tem a ver com o plano que Deus tem na sua vida. Então, quando Deus chamou Abraão na improbabilidade, Deus chamou ele para uma obra extraordinária, que aos olhos humanos era improvável aquele homem ser o escolhido. Lá em Neemias, capítulo 9, versículo 7, lá fala que o motivo da escolha de Deus por Abraão era porque ele era um homem leal e fiel. Naquela época, os homens poderiam ter quantas esposas pudessem. Mas mesmo assim, ele era fiel à sua esposa. E a esposa de Abraão, ela era estéril. E para o homem, principalmente naquela época, ter uma descendência era algo extraordinário. O homem que não tinha um filho era um homem que não era reconhecido. Então, ele era fiel a uma mulher estéril. E Deus olhou para o coração de Abraão e viu essa fidelidade. E para o plano e o projeto que ele queria estabelecer, ele precisava de um homem fiel. Ele precisava de um homem leal. Então, quando Deus olhou para o coração de Abraão, ele viu lealdade e fidelidade. Então, ele disse: esse é o homem que eu preciso para essa obra. Esse é o homem que eu preciso para que a obra, para que o plano que eu
que eu projetei viesse a se cumprir. Então, primeiro, para que essa grande e poderosa obra de Deus precisaria de alguém que confiasse em sua palavra. Deus precisaria de alguém que confiasse na palavra dele. E quando Deus chamou Abraão, a palavra do Senhor diz que Deus não deu nada concreto para ele. Quando Deus falou, sai da tua terra e da tua parentela, e eu te mostrarei uma terra. Então, Deus não deu nada concreto para aquele homem. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Naquele momento, ele confiou apenas na palavra de Deus. Não havia nada concreto. E nós somos seres que precisamos de algo para acreditar. Porque nós somos muito apalpáveis e visíveis. Nós só acreditamos naquilo que vemos. E naquele momento, Deus falou, eu estou te escolhendo e você vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele demonstrou que ele era um homem de fé. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz assim, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador daqueles a qual o busca. Amém? Então Deus, ele deu a palavra e ele está à procura de homens e mulheres fiéis. De homens e mulheres que tenham fé, porque sem fé é impossível nós fazer parte desse projeto. A fé é o que nos sustenta. A fé é o material de trabalho de Deus. E se nós não tivermos fé, em algum momento nós vamos fraquejar. Porque aquilo que nos é mostrado é completamente fora daquilo que o Senhor quer que nós venhamos acreditar. Quando Deus chamou Abraão, ele estava completamente numa situação improvável. Mas havia um plano, havia um projeto que somente Deus tinha nas suas mãos. Somente Deus sabia o que realmente iria acontecer. Então, quando Deus chamou Abraão e deu-lhe várias promessas, e no decorrer da caminhada de Abraão, Deus também lançou várias promessas em direção à descendência de Abraão. Deus, quando ele chama um homem, o plano e o projeto que Deus tem em direção àquele homem não é somente alcançar aquele homem, mas é alcançar toda a sua descendência. Amém? Então, essas promessas passariam de pais para filho, porque o sistema de governo era de família patriarcal. Apenas o descendente iria herdar a promessa que havia sobre aquela pessoa. E se nós formos olhar a história de Abraão, né, o filho de Abraão era Isaac, que foi o que deu continuidade ao chamado de Abraão, e em seguida o seu neto, que era Jacó, que foi também aquele que recebeu a autoridade, que recebeu a bênção sobre a vida dele. Eles tinham direito a essa bênção. Eu queria que vocês abrissem lá em Gênesis capítulo 12, do versículo 2 ao versículo 3, que nós vamos falar aqui de duas bênçãos que Deus proferiu sobre a vida de Abraão, que iria alcançar a sua descendência. Lá em Gênesis capítulo 12, do versículo 2 ao versículo 3, que diz assim, farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Gênesis capítulo 1, do versículo 2 ao 3. Agora nós vamos ler em Gênesis capítulo 5, versículo 8, que diz assim, daqui em diante, o seu nome será Abraão e não Abrão, pois eu vou fazer com que você seja pai de muitas nações. Farei com que os seus descendentes sejam muito numerosos, e alguns deles serão reis. A aliança que estou fazendo para sempre com você e com seus descendentes é a seguinte: eu serei para sempre o seu Deus, o Deus de você e dos seus descendentes. Darei a vocês e a ele esta terra onde você está morando como estrangeiro. Toda a terra de Canaã será para sempre dos seus descendentes. E eu serei o Deus dele. Amém?
Então, Jacó, ele era descendente de Abraão. E essa promessa, ela alcançava Jacó. E a palavra do Senhor, ela deixa bem claro que Jacó desejava essa promessa. Ele anseiava por essa promessa. Mas havia um grande impedimento, como eu acabei de falar. Aquele que iria liderar depois que o seu pai morresse seria o filho primogênito, porque havia um governo de sistema patriarcal. Então, Jacó desejava aquela promessa, ele ansiava por aquela promessa, mas Jacó não poderia exercer a liderança, ele não poderia ser aquele que iria cumprir a promessa. Ele fazia parte da promessa, mas ele não era o filho primogênito. E isso fica bem claro quando nós lemos a história que Jacó, por tanto desejar essa promessa, ele quis passar por cima dos planos e projetos que Deus tinha para a vida dele, quando ele preparou toda aquela situação para roubar a primogenitura do seu irmão. Porque naquele momento ele quis obter algo que já era dele, nós vamos falar sobre isso aqui no decorrer da palavra, de forma natural. Tudo aquilo que Deus projetou, que iria acontecer comigo e com você, vai acontecer. Se nós permanecermos em obediência, se nós permanecermos agradando a Deus, não tem como não acontecer. Porque se foi declarado pelo próprio Deus, vai acontecer. Só que Jacó ele queria ser aquele que iria suceder, que iria liderar o seu povo em direção a essa promessa que Deus havia declarado sobre a vida de Abraão. Ele desejava. A palavra do Senhor fala que essa promessa queimava no coração de Abraão. Ele, sabe aquela pessoa que olha para o projeto do seu pai e ele deseja dar continuidade, fala, não, eu quero dar continuidade, eu quero ver essa promessa se cumprir. Aquela pessoa positiva, aquela pessoa que vai na frente, eu quero ver que essa promessa vai se cumprir. Apesar do desejo, como eu acabei de falar, ele não poderia herdar. Ele não poderia ser o líder, ele não poderia ser aquele que iria suceder o seu pai. Mas ele fazia parte, ele ia receber a promessa sobre ele. Porque ele não era o filho primogênito. No entanto, Deus tinha outro plano, e deixou bem claro quando disse a Rebeca: 2 nações há no seu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Deus já havia feito a sua escolha. Deus já havia feito a sua escolha no ventre. Não precisaria Jacó usurpar. Não precisaria Jacó procurar ir atrás, fazer de forma natural para alcançar a bênção. Deus já havia declarado no ventre da mãe dele que ele seria aquele que iria liderar esse povo. Já havia uma promessa, já havia um decreto. Lá em Romanos capítulo 9, versículo 13, diz assim, como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. É muito forte. É muito forte quando essa expressão é declarada. Como é que Deus ama alguém e odia outro? Nós vamos compreender no percurso dessa ministração por que Deus declarou essa declaração. O objetivo dessa palavra não é questionar a escolha de Deus. Por que Deus escolheu Abraão? Por que Deus escolheu Jacó? E por que Deus não escolheu Esaú, se ele era o primogênito? Se ele era aquele que já tinha direito de ser o líder, por que Deus não escolheu ele? O objetivo dessa palavra não é questionar a escolha de Deus, mas é sabermos, é entender por que Deus escolheu Jacó. Porque Deus preferiu a Jacó. O que Deus viu em seu coração que chamou a atenção de Deus. O que Deus olhou para ele e viu que pudesse trazer ao Senhor uma forma dele quebrar o protocolo, porque ele quebrou o protocolo. Aos olhos humanos não tinha como Jacó ser aquele que iria liderar aquele povo, porque a bênção humanamente era de Esaú. Mas o Senhor, ele olhou para o coração de Jacó e ele viu algo diferente do coração de Esaú.
Lá em Isaías, capítulo 46, versículo 10, Deus diz que conhece o futuro e que nada abalará os seus planos, pois ele faz o que ele lhe apraz. Deus é quem conhece o futuro. Quando Deus, querido, nos cria, quando Deus nos criou, já havia um plano perfeito para que nós viéssemos a ser conduzidos. O Senhor sabe o que vai acontecer com você daqui 10 anos. Deus sabe o que vai acontecer comigo daqui 20 anos. Deus já sabe o que vai acontecer com a minha descendência. Esses dias eu estava lembrando de uma promessa que eu recebi há 16 anos atrás. E naquele momento era tão improvável essa promessa. E como nós somos seres humanos, nós acreditamos naquilo que vemos, né? Por isso que o diabo ele tem conseguido muito território, porque o material de trabalho dele é apalpável e visível, né? Ele te mostra. Agora o material de trabalho de Deus é fé. E nós precisamos crer, nós precisamos confiar. E eu me lembro que Deus me deu uma promessa assim quando eu aceitei a Jesus. E Deus me mostrou todo o percurso que eu iria percorrer e o que iria acontecer comigo. Só que naquele momento eu achei tão impossível aquilo acontecer. Mas eu continuei confiando, eu continuei olhando para a promessa. E hoje, olhando para trás e vendo quantas coisas o Senhor já cumpriu. Deus já está com a nossa vida traçada. Sabe o que é Deus te mostrar algo, usar alguém para falar contigo, vai acontecer assim, assim, assim. E você vê se cumprindo até os detalhes. E você olha para trás e fala, meu Deus, era verdade. Era verdade. Essa palavra é verdade. Aquele que continuar crendo verá a glória de Deus. Aquele que continuar confiando nessa palavra não vai ser confundido. É isso que a palavra do Senhor fala. Quando Deus usou uma pessoa para falar que iria me dar uma casa, e Deus falou como seria a minha casa. E esses dias eu estava olhando para alguns detalhes de algo que foi feito recentemente, e eu lembrei dos detalhes que Deus falou. Deus já estava vendo o futuro. E muitas das vezes, queridos, nós somos impedidos de viver aquilo que Deus projetou por causa da nossa incredulidade. Porque nós olhamos para a realidade de hoje e acreditamos na realidade de hoje e não continuamos olhando para Deus. Porque se nós olharmos para Deus, nós vamos viver a promessa. Amém? Se nós olharmos para Deus, nós vamos viver a promessa. Lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 10, também afirma Deus assim. Vamos lá? Eu, o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Sabendo disso, devemos nos perguntar, será se Deus sondou o coração de Jacó e Esaú ainda no ventre? Sim, Deus sondou o coração deles. Como Ele é o Deus que conhece todas as coisas, Ele é o Deus do futuro. A palavra do Senhor fala que Ele é o Deus soberano. Ele é o Deus poderoso, Ele sabe de todas as coisas. Então a palavra do Senhor afirma que Ele sondou o coração de Jacó. Mas se nós nos atentarmos para Romanos, versículo 9, e eu queria ler com vocês aí em Romanos capítulo 9, versículo 11. Vemos Deus escolhendo Jacó ainda no ventre de sua mãe, segundo afirma o versículo. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse. Isso implica o que já foi dito anteriormente do poder de Deus e dele conhecer o futuro. Deus havia escolhido Jacó no ventre. Deus havia traçado a história de Jacó. E não era por obras, e nem por qualidade. Porque eles ainda eram um feto. Eles ainda não tinham demonstrado como seria o comportamento, o que eles iriam priorizar.
Mas Deus já havia escolhido Jacó. Deus já havia separado Jacó. Mas Deus, ele não considerou o presente, mas ele considerou o futuro. O futuro. E revela isso quando ele diz no futuro, o maior serviria o menor. Revelando um protocolo humano que seria quebrado. No momento que ele disse que o maior serviria o menor, ele estava declarando que no futuro a promessa iria se cumprir e quem iria ser o líder era Jacó. Então, para que os planos de Deus, segundo a sua vontade, permanecessem, pois Deus é soberano para decidir. Deus é soberano. Tem escolhas, queridos, que não têm resposta. Deus te escolheu. Se você olhar para a tua casa, você vai dizer assim, Deus, você poderia ter escolhido tantas outras pessoas para ser aquele que iria resplandecer a glória de Deus dentro da minha casa. Mas por que Deus te escolheu? Você tem resposta para isso? Tem resposta que nós não temos. Nós perguntamos, meu Deus, por que o Senhor me escolheu? Deus viu algo em você. Deus viu algo em você que atraiu, que Ele olhou para o seu coração e viu algo. Ele olhou para você e viu que você seria um instrumento poderoso no reino de Deus. Talvez seria um comportamento seu. Talvez seria uma qualidade sua que Ele olha e fala assim, essa menina tem perseverança. Essa menina, ela começa e termina. Existe algo que chama atenção em Deus. Eu estava esses dias lendo em Atos, e algo que me chamou a atenção sobre a vida do apóstolo Paulo, que é um dos homens também que será ministrado aqui sobre os eleitos. É um homem que eu admiro de uma forma extraordinária. Quando o apóstolo Paulo estava indo para Damasco, para perseguir o povo de Deus, para matar o povo de Deus. E no caminho ele teve um encontro com Jesus. E Jesus disse para ele assim, Paulo, Paulo, por que me persegues? Naquele momento ele teve um encontro com Jesus. E naquele momento ele ficou cego. E a palavra do Senhor fala que Deus deu instrução para Paulo, para que ele fosse, para que um servo dele fosse até a casa que ele estivesse, e ali iria orar por ele e ele ia ser curado. E a palavra do Senhor fala que Deus se apareceu, né? Teve uma revelação para Ananias. E no momento que Ananias recebeu a incumbência de ir até a rua direita para orar por Paulo, ele disse, Deus, eu não vou, esse homem veio para matar os judeus. E Deus olhou para ele e disse assim, eis que ele é um servo escolhido. Olha aí. Ao olhar humano, era um homem assassino de cristão. Mas Deus viu que ele tinha perseverança, que ele tinha convicção. E é tanto que o apóstolo Paulo, dos apóstolos de Deus, de Jesus, queridos, foi um dos que mais teve convicção. Um homem que deixou um legado para nós, de perseverança, de entrega. Deus viu, esse homem no meu reino vai ser poderoso. Esse homem no meu reino, ele vai defender a minha causa, da mesma forma que ele está defendendo na ignorância. E é assim que Deus faz. Ele confunde o entendimento humano. Muitas pessoas vão olhar para você e vai dizer assim, meu Deus, como assim? Como assim? Como é que Deus escolheu essa criatura que não tem capacidade nenhuma? Mas Deus, Ele tem planos e projetos para com as nossas vidas que nem mesmo nós temos compreensão da onde Ele quer nos levar. E tudo que Ele faz na nossa vida é para a glória dEle. Deus não vai dar nada para mim e para você que não seja para que o nome dEle seja glorificado. Deus vai te levantar, Deus vai te honrar com um propósito, porque o propósito de Deus é levantar uma geração eleita. O propósito de Deus é salvar essa humanidade. O propósito de Deus é salvar a tua casa. E é por isso que Deus te levantou. Existem pessoas, queridos, que estão no mundo, que têm um chamado, que foram escolhidas por Deus, e elas ainda não sabem. Existem pessoas que você olha e fala, meu Deus, essa daí no reino de Deus vai ser uma ferramenta poderosa. Esses dias eu tive contato com uma amiga, e é uma menina que eu olho para ela, eu posso ver um chamado muito grande sobre ela. E eu sempre falo para ela e ela não entende. Falei, você
tem um chamado muito grande. Você foi escolhida. E todo esse processo, tudo que você está passando, tem a ver com o que Deus tem para se cumprir na sua vida. E quando você não tem entendimento, quando você não consegue acessar o processo, você fica confuso. Que chamado é esse? Que escolha é essa? Que eu estou sofrendo tanto, que eu estou passando por tanta situação? Como que eu sou escolhida? Não é assim que nós pensamos? Poderia ter escolhido outro para passar por tanta dificuldade. Existem processos que é necessário nós passarmos. E cada um de nós vai passar por processos diferentes. Acerca do chamado, acerca do propósito que Deus tem contigo. O meu processo é diferente do processo do pastor Geraldo. Porque existem processos e chamados diferentes. Mas todos nós estamos passando por um processo, não se engane acerca disso. Não fique pensando, meu Deus, sou eu que estou sofrendo, sou eu que estou passando por uma provação. Faz parte da nossa condição humana, saiba disso, amém? Faz parte da nossa condição humana. Nós precisamos compreender que nesse mundo caído, nós vamos sofrer sim. Mas nós precisamos ter certeza que nós somos escolhidos pelo Senhor para cumprir um propósito, para cumprir um plano. Amém? Porque a soberania de Deus, ela está sobre as nossas vidas. O nosso Deus é soberano e Ele domina sobre a terra. Ele domina sobre toda a criação e Ele pode escolher quem Ele quiser. Amém? Tudo que existe está debaixo do poder de Deus. Nada acontece sem a sua permissão. Nada acontece sem a permissão do Senhor. Nada pode impedir que os planos de Deus se cumpram na nossa vida. Nada pode impedir. Se Deus declarou, vai acontecer. Amém? Deus é soberano. O rei é a autoridade suprema. Deus, Ele criou tudo segundo a sua vontade. E Ele não fez nada errado. O Senhor não errou em nos criar. Deus, Ele não errou em nos chamar. Havia um projeto, havia um plano. Queria que vocês abrissem lá em Salmo, capítulo 33, do versículo 10 ao versículo 11. Salmo 33, capítulo 33, do versículo 10 ao versículo 11. Que diz assim: O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração por todas as gerações. Os planos do Senhor permanecem para sempre. Os planos do Senhor não serão frustrados. Amém? Glória a Deus. Então Deus escolheu Jacó. Deus escolheu Jacó. Deus sondou o coração de Esaú e viu que onde as decisões de Esaú levaria o povo de Deus, e Deus não se agradou do que ele viu. Ele viu que Esaú iria negociar a sua chamada. Deus viu o futuro. Ele sondou o coração de Esaú. E ele demonstrou isso logo após. Eu quero que vocês abram lá em Gênesis, capítulo 25. Nós vamos ler do versículo 31 ao versículo 34. Nós vamos ver o primeiro ponto. Quando Esaú demonstrou a sua infidelidade. Quando ele demonstrou o quanto ele não zelava por aquela promessa. Lá em Gênesis capítulo 31, do versículo 31 ao 34. Gênesis 25, 31 ao 34. Respondeu-lhe Jacó: Venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: Estou quase morrendo. De que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: Jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu e levantou-se e se foi. Primeiro ato que demonstra o caráter de Esaú. Ele não se importava com a promessa. Ele não estava nem aí para a promessa.
Enquanto Jacó desejava, almejava aquela promessa, zelava por aquela promessa, o outro que tinha direito, não estava nem aí. Olha aí, no momento que ele estava cansado, que ele chegou de uma caça, e o outro, de uma forma completamente errada, porque Deus já havia declarado que a bênção era dele, Deus já tinha escolhido Jacó no ventre. Ele não precisava fazer nada de meio natural. Era só obedecer e confiar no Senhor, que na hora certa, tudo ia dar certo. Naquele momento, ele usou de sabedoria e foi até Esaú e ofereceu ali um prato de guisado. E Esaú quis, ele negociou o seu chamado. Ele negociou a sua bênção. Ele negociou algo que o outro amava, algo que o outro desejava. Vocês estão vendo como Deus sonda coração? Você está vendo como Esaú, ele demonstrou a infidelidade, o desprezo em relação às promessas de Deus? E quantas pessoas, queridos, têm se comportado como Esaú? Quantas pessoas têm o direito da bênção, mas desprezam a bênção? Não valoriza o seu chamado. Não valoriza o desejo do coração do Senhor de nos colocar em um plano, de nos fazer parte de um plano perfeito. Deus nos escolheu para que através de nós um povo viesse a ser levantado. Mas muitos têm negociado o seu chamado, assim como Esaú. Em outra ocasião, ao descobrir que seu pai iria enviar Jacó à casa de seu tio para tomar mulher para si, pois as filhas de Canaã eram má aos olhos de Isaac. Ele escolheu mulheres que não faziam parte do povo de Deus. E um dos requisitos era esse: procurar mulheres que faziam parte do seu povo. E ele fez de propósito. Ele casou com mulheres que não faziam parte do propósito de Deus. E mais ainda, com a amargura no seu coração, além de suas mulheres, que eram a amargura da família, ele tomou Malaate, filha de Ismael, irmão de seu pai, como esposa. Ele preferiu o caminho mau. Ele preferiu desobedecer. Ele não honrava a Deus. É tanto que as duas nações, que foi a nação de Israel, que foi liderada por Jacó, e a nação dos Edomitas, que foi a nação que foi levantada através de Esaú, foram nações que depois de algum tempo elas entraram em guerras. A nação de Esaú se levantou contra a nação do próprio Deus. E foi por isso que lá em Romanos capítulo 9, versículo 11, Deus declarou: eu amei a Jacó, mas eu odiei a Esaú. Sabe por quê? Porque Esaú rejeitou a bênção de Deus. Ele rejeitou. Ele levantou uma nação que ia contra o povo de Deus. Vocês estão vendo a diferença? Por mais que nós sabemos da história de Jacó, nós sabemos que Jacó procedeu de forma equivocada, que Jacó procedeu de forma errada, que Jacó usou de malícia, que Jacó usurpou, que Jacó roubou. Mas havia algo no coração de Jacó e Deus olhou para o desejo do coração dele, de fazer a vontade do Senhor. Mas não se engane, Jacó pagou por tudo o que ele fez. A palavra do Senhor fala lá em Gênesis, vamos abrir lá em Gênesis. Gênesis capítulo 27. Nós vamos ver um pouco da história de como procedeu o comportamento de Jacó. De como se deu o momento que ele usurpou para roubar a bênção. A partir do versículo 14. Gênesis capítulo 27, a partir do versículo 14. E ele foi, tomou e os trouxe à sua mãe, que fez uma saborosa comida, como o pai dele apreciava. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha conseguido em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos, cobriu-lhe as mãos e a lisura do seu pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho,
a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse: meu pai. Ele respondeu: fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha casa, para que me abençoes. Disse Isaque a seu filho: como é isso que a pudeste achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Então disse Isaque a Jacó: chega-te aqui, para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és Esaú ou não. Jacó chegou-se a Isaque, seu pai, que o apalpou, e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos, com efeito, estavam peludas, como as de seu irmão Esaú. E o abençoou, e lhe disse: és meu filho, Esaú mesmo? Ele respondeu: eu sou. Então disse: chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lhe e comeu. Trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então lhe disse Isaque, seu pai: chega-te e dar-me um beijo, meu filho. Ele chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu, da exuberância da terra e a fartura de trigo e de mosto. Sirva-te povos e nações te reverenciam. Ser senhor de teus irmãos e os filhos de tua mãe se encurvará a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar e bendito os que te abençoar. Então aqui conta a história do momento que Jacó preparou toda essa situação para roubar a bênção do seu irmão. Nesse momento ele demonstrou um caráter de usurpador, um caráter de mentiroso. No momento que o pai desconfiou que não era o filho Esaú, ele: não, sou eu sim. Quando nós olhamos para o caráter de Jacó e nós fazemos uma dimensão e falamos: meu Deus, como é que Deus escolhe um homem mentiroso? Como é que Deus escolhe alguém que roubou algo do outro? Para você compreender que a lógica de Deus, ela é diferente da lógica humana. Porque existe, queridos, uma herança corrompida em mim e você. Nós somos pecadores. E nós não devemos esquecer disso. Porque muitas das vezes nós pensamos assim: eu sou servo de Deus, mas em algum momento eu não vou pecar, em algum momento eu não vou errar. De Gênesis a Apocalipse, Deus levanta homens. E você vai ver homens poderosos, homens que tiveram uma história poderosa, mas Deus deixou bem claro as suas fraquezas. Deus deixou bem claro que eles eram pecador como eu e você. Abraão também teve suas histórias. Você acha que ele somente agradou a Deus na sua caminhada? Não. Abraão mentiu. Abraão desobedeceu a Deus. E todos aqueles que prevaricaram contra Deus, mesmo fazendo parte de um plano, de um projeto, eles escolheram acerca daquilo que eles plantaram. A palavra do Senhor fala que Jacó, ele plantou tudo que ele fez. Mas nem por isso, porque ele errou, porque ele pecou, o projeto de Deus foi cancelado sobre a vida dele. Ele continuou fazendo parte do plano, mas ele plantou e ele colheu acerca do que ele plantou. Porque a palavra do Senhor fala que aquilo que nós plantarmos, certamente nós iremos colher. Amém? Aquilo que eu plantei, eu tenho colhido. E eu sei que você também tem colhido acerca do que você plantou. O Senhor não nos eximirá. Deus não vai te eximir daquilo que você fez. Não é porque você faz parte de um plano, não é porque você é escolhida de Deus, que você não vai pagar acerca daquilo que você cometeu, não. Jacó, ele teve que se arrepender.
Mas no momento que ele teve um encontro com Deus, ele entendeu quem ele era. No momento que ele teve um encontro com Deus, aquela história foi resolvida. Aquela história foi transformada. E ele entendeu que ele precisaria mudar o nome para que ele viesse cumprir o plano que Deus tinha sobre a vida dele. Deus, ele tem tratado comigo e com você. Porque o propósito, o plano que Deus tem conosco é grande, é poderoso. E eu sei que nós temos falhas, nós muitas das vezes nos sentimos culpadas. Fala, meu Deus, como é que o Senhor me escolhe? Quantas limitações eu tenho? Quantas dificuldades eu tenho? Como é que o Senhor vai escolher uma criatura assim? Quantas vezes eu me vi me fazendo essa pergunta? Falo, Deus, tantas pessoas mais sábias, mais inteligentes, o Senhor escolhe eu. Para aí, o Senhor errou. E nesse mesmo momento você pode ouvir Deus falando dentro do seu coração, eu te escolhi com um propósito perfeito, mesmo você sendo imperfeita. E é assim que nós podemos olhar para Jacó, um homem que não tinha probabilidade de ser escolhido. Um homem que não tinha condição humana para ser escolhido, pela cultura daquela época. Mas ele foi escolhido, porque Deus sondou o coração daquele homem. Porque Deus viu algo que o agradou, o desejo de cumprir a promessa. O desejo de ser instrumento de Deus. O desejo de resplandecer a glória do Senhor havia no coração daquele homem. Mesmo ele demonstrando um caráter humano, que ele se deixou se levar pelo caráter humano de pecador. Mas no momento que ele se arrependeu, o nome dele foi mudado. E a palavra do Senhor fala que ele não foi mais conhecido como usurpador, como ladrão, mas como Israel de Deus. Um homem a qual o Senhor sondou o coração e viu o desejo no coração daquele homem. Deus olhou para o coração dele e viu que ele poderia contar com ele, que ele iria sim dar a continuidade à promessa, ao chamado que Deus tinha feito lá na vida do seu avô Abraão. Deus também sondou o coração de Jacó. E apesar de sua conduta equivocada, seu objetivo sempre foi caminhar na promessa e fazê-la se cumprir através de sua vida. Pois ele acreditava nessas promessas. Jacó fazia a coisa certa de maneira errada. Deus viu isso, mas ele se agradou. Foi do coração de Jacó. Ele se agradou do desejo do coração que havia no coração daquele homem. Não do homem que ele era no presente, mas do homem que ele iria se tornar no futuro. Amém? A escolha de Deus, ela é completamente diferente do olhar humano. A escolha de Deus, ele sonda o nosso coração. Ele sonda o coração da humanidade. Quantas vidas estão aí, a qual o Senhor tem plano, a qual o Senhor escolheu, mas ainda não conseguiram entender que foram escolhidas por Deus. E nós damos graças ao Senhor, porque nós estamos aqui, nós ouvimos a voz do Senhor, nós ouvimos a voz do Senhor quando Ele nos chamou. Em algum momento, o propósito de Deus vai se cumprir. Porque o nosso Deus, Ele é poderoso para que a vontade dEle, boa, perfeita e agradável, se cumpra na nossa vida. Porque a palavra de Deus fala que os pensamentos dEle é muito maior, é muito melhor do que o nosso. Talvez você possa olhar para você, para a sua história hoje, para a sua vida hoje, e você dizer, Senhor, eu não tenho capacidade, eu não tenho característica, eu não tenho, Senhor, estrutura para ser um servo, para ser alguém que irá resplandecer a tua glória nessa geração. Mas é nesse momento que nós entendemos que o propósito de Deus irá se cumprir. É no momento, a palavra do Senhor fala que quando nós estamos fracos, é nesse momento que a presença de Deus é viva em nós. Deus, Ele levanta aqueles que não são para confundir os que são. Todas as escolhas de Deus, se você for olhar, eram improváveis. Todas as escolhas de Deus eram improváveis. Porque Ele queria demonstrar o poder dEle.
Ele queria demonstrar que não era pela característica humana, que não era pelo que o homem era, mas é pelo poder dele, pela graça dele, pela misericórdia dele. Quando Deus escolheu Davi, um homem completamente improvável, Deus não olhou para quem ele era, mas para que o Senhor iria realizar na vida dele. E quando o Senhor disse que Davi era um homem segundo o coração de Deus, um homem que pecou, um homem que transgrediu, mas um homem que tinha um claro que não. Foi por isso que Deus não escolheu ele. Mas Deus escolheu Jacó. E para a glória do Senhor, o projeto de Deus, mesmo com as suas falhas, mesmo com as suas limitações, chegou até nós. Foi por causa do chamado de Abraão, da entrega de Isaac, do chamado de Jacó, que hoje nós estamos aqui. Nós somos descendência de Abraão. Nós recebemos a bênção que foi declarada sobre a vida de Abraão. Porque Deus escolheu Abraão, uma geração foi levantada. Um povo foi levantado, uma geração eleita, um povo escolhido. Esse povo somos nós. E nós iremos, queridos, dar continuidade. Nós iremos sim honrar ao legado que Abraão recebeu. Porque foi para isso que o Senhor nos constituiu filhos de Deus. Amém? Glória a Deus. Quero te convidar a você ficar sobre os pés. E eu quero te dizer nessa noite que Deus, Ele escolhe homens imperfeitos para um plano perfeito. O plano é perfeito. Quem é imperfeito somos nós. Mas mesmo assim, Ele nos escolheu. Ele te escolheu. Ele te elegeu. Ele te separou para uma grande e boa obra. Deus te separou. Mesmo nos momentos difíceis que você possa imaginar, que o inimigo possa trazer acusação sobre você, você lembra quem te escolheu. Quem te escolheu não foi homem, quem te escolheu foi o Senhor. E Ele não te escolheu pelo que você é, mas Ele te escolheu pelo que Ele é.